Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas ao Remodelada Luz da Bíblia. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, vai ser o episódio 2 da nossa série, Não Seja Remisso. Então, vamos começar? Bom, a gente estava estudando o texto de Mateus 25 e a gente parou no versículo 18. Esse texto ele vai falar sobre a parábola dos talentos, que é a parábola que o Senhor, ele saindo para viajar, deixou com seus servos, né, com seus 3 servos, um ficou com 5 talentos, outro ficou com 2, outro ficou com 1. Então, a gente parou na parte do negócio bem sucedido. Se você chegou agora e não tá entendendo o que tá acontecendo, volta lá no vídeo anterior, que vai ter o episódio 1 dessa série, que eu vou explicar o que é remisso, o que aconteceu, vou explicar os versículos dessa parábola. Então, esse a gente só vai dar a continuidade desse estudo. A gente parou no versículo 18 e eu vou dar uma lida pra gente se localizar. Mas o que receberá um? Saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse é o 7º ponto dessa série, é saindo. Quando não estamos fazendo, multiplicando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, estamos saindo do caminho que Ele designou para nós. Porque se a gente for ver, depois, o próprio Senhor fala, o próprio Senhor Jesus, ele fala que aquele que tem, dar-se-vos-á, mas aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Não porque o Senhor é mau, mas porque esse servo, como a gente estava falando, o que recebeu um, ele não teve cuidado, ele falou, provavelmente o pensamento dele foi, eu recebi só um talento, então o que eu vou fazer com esse um talento? Eu vou esconder, porque afinal de contas um recebeu 5, o outro recebeu 2, ele não quis ter um trabalho de multiplicar. E o que isso se aplica para as nossas vidas? Quando nós recebemos algo do Senhor, no caso aqui os talentos, que naquela época, Jesus deu o exemplo do talento monetário, que era a moeda. Mas agora é o talento aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Quando a gente não multiplica, quando a gente não tem cuidado de fazer, esse multiplicar é ganhar almas para o Senhor, pregar a palavra do Senhor, agir como Cristo agiria. Esse é o nosso talento que Ele deu, Para cada um, às vezes, Ele vai dar um talento especial. Um pode ser cantar, louvar o nome do Senhor, fazer composições, salmos, músicas para o Senhor. Outro vai ser, às vezes, pregar o evangelho, outro vai ser ter um dom em alguma área, como o apóstolo Paulo ele até fala sobre os dons, que cada um tem seu dom, mas os dons é dado para multiplicação, para o reino de Deus, entendeu? Então, quando a gente não faz aquilo que o Senhor colocou na nossa mão e a gente vai ocupar o nosso tempo fazendo outras coisas, isso mostra que nós estamos sendo descuidados, nós não estamos tendo cuidado daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas o problema também está porque um dia o Senhor vai cobrar aquilo, não vai ser só um talento perdido, tipo, eu te dei, você não quis multiplicar, então fica por isso mesmo. Não, um dia o Senhor vai cobrar aquilo, vai falar, cadê o talento que eu te dei? E aí a pessoa, que não multiplicou, vai falar, eu peguei o talento, olha, tá aqui. Por exemplo, mais pra frente, a gente vai ver o que aquele servo fez. E a gente vê que não foi algo, legal. A gente vê aqui como que nós não podemos ser descuidados com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, como nós temos que multiplicar. Tá sempre em conformidade com o reino, entendeu? O 8º ponto desse estudo, sobre o não seja remisso cova, que foi aquilo que a gente também viu no versículo 18. Vou até reler esse pedacinho para a gente se lembrar. Mas o que receberá um saindo, abriu uma cova. Bom, ele abriu uma cova. O que a cova significa? Quando a gente não multiplica, a gente está escondendo o nosso chamado. E essa cova, ela pode significar até um local de morte realmente, Pode perceber que ele não foi lá e escondeu em qualquer lugar, ele abriu um buraco no chão. Isso significa essa morte espiritual, esse esfriamento. Para chegar até a morte não é de um dia para o outro, tem um processo que é o esfriamento. Então o que a gente vê aqui? A gente vê como o esfriamento espiritual, de não ser cuidadoso com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, pode sim levar à morte espiritual. A morte espiritual é quando as pessoas são tiradas, como quando Jesus fala que aquele que não dá fruto, ele é tirado e é lançado no fogo, ele é cortado da árvore.
Então, quando a gente não produz aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, a gente não trabalha em cima daquilo que o Senhor colocou, a gente pode ser cortado da própria árvore que é Ele, né? Porque Ele fala que Ele é a raiz, Ele é o tronco, e nós somos os ramos dessa árvore. Então, aquele que não vai produzir, Ele vai cortar. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não entrar nessa cova, como essa cova que esse servo abriu, porque senão a gente pode ter o perigo de não entrar no reino dos céus. Né? Não é só um detalhe, né? A multiplicação. Algo opcional. Não, é algo que nós devemos, é a nossa responsabilidade como os filhos de Deus, é multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Bom, agora o nono ponto daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos é volta. A gente vai ler agora o versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, como eu estava falando, essa volta significa a volta do Senhor Jesus. Como eu estava até dizendo, né, que um dia Jesus vai falar, né, vai ser aquele juiz e vai falar: o que você fez com aquele talento que eu te dei? Então, repare que nessa parábola, além de estar simbolizando a multiplicação, o dar frutos, essa parábola também, ela mostra a volta do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele veio, ele morreu por nós, nos salvou e deixou na palavra dele como a gente deveria viver. Tudo aquilo que a gente deveria fazer, viver, ser. E agora ele vai voltar, nós estamos aguardando a volta dele. Mas enquanto a gente está aguardando, a gente não pode se apoiar: o Senhor não está aqui, então não vou fazer nada. Minha vida vai ser, né, só sombra, água fresca, não vou multiplicar. Nós temos esse dever de multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Então, aquele Senhor, ele não abandonou aqueles servos de vez, assim como Jesus não nos abandonou. Ele falou que ele vai voltar, e quando ele estiver fora, ele vai estar preparando morada pra gente lá no céu. Mas quando ele voltar, ele vai ajustar contas com aqueles servos, né? Com nós que somos os servos, os filhos dele. Então a gente deve realmente prestar atenção na volta do Senhor. A gente não pode tirar isso da nossa mente, que o Senhor vai voltar. E a vida, né, as distrações da vida, o inimigo, o diabo, ele quer fazer o quê? Tirar das nossas mentes que o Senhor vai voltar. Como? Falando assim, né, mostrando: olha, faz muito tempo que o Senhor não volta, vai se distrair um pouco, vai fazer algo assim que você gosta, vai realmente, essa palavra, distração. Essa distração é aquilo que o diabo quer pôr nas nossas cabeças. Tipo assim: vai multiplicar depois. Não, isso não é tão importante, afinal de contas, o Senhor nem voltou ainda. Só que quando a gente está nessa distração, a gente entra nesse ponto de esfriamento espiritual, que leva ao ponto, como a gente falou, o ponto anterior, a cova. E aí o perigo é o Senhor voltar, a gente não ter multiplicado, porque estava muito distraído com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, que não necessariamente, pode ser também, mas não necessariamente são os pecados, de fato, né? Porque a distração, ela começa com uma distração e vai levando para o pecado, né? Então, a gente não pode abandonar dos nossos pensamentos e das nossas ações a volta do Senhor Jesus. Aquilo que a gente faz é sempre voltado para o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, ele tem que nos achar servos fiéis. Bom, o 10º ponto é realmente esse ajuste de contas, é ajustar as contas, vai ser aquilo que o Senhor vai fazer com a gente. Foi aquilo que a gente viu no versículo 19, né? Naquele trechinho que diz assim: e ajustou contas com eles. Bom, o Senhor, ele ajustou contas com aqueles servos, né? O propósito na volta do Senhor para com aqueles servos era ajustar contas com eles, ou seja, verificar o que tinha acontecido enquanto ele não estava presente. Deus irá ajustar contas conosco na sua volta. Precisamos estar preparados. Nós precisamos preparar o caminho da volta do Senhor, preparar as nossas obras para que realmente glorifiquem ao Senhor. Tem até um versículo que ele é muito interessante, ele se encaixa muito nessa parábola, que diz assim: se vocês tô parafraseando assim o versículo, que eu não vou lembrar direitinho como tá, mas se vocês não são fiéis com as riquezas desse reino, que são vamos falar assim, as riquezas injustas, quanto mais as espirituais. Esse ajustar de contas não vai ser à toa. Ele vai mostrar como o nosso coração estava responsável perante o Senhor ou não, como a gente estava irresponsável, né? Vai demonstrar muito as nossas atitudes. Bom, o 11º ponto dessa série Não Seja Remisso é prestação de contas. Aí vai ser o versículo 20, que vai mostrar, né, qual vai ser a nossa parte. Primeiro o Senhor vai prestar contas e depois nós vamos ajustar as contas com ele.
Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E Senhor, quando ele pediu, né, essas contas, pediu essa lição, né, de por que vocês fizeram quando eu não estava. Esse servo vai falar assim: Senhor, olha, o Senhor me confiou 5 talentos e eu vou te devolver outros 5 talentos. Porque eu consegui multiplicar esses 5. Então aquilo que o Senhor me deu, eu estou te devolvendo. Enquanto o Senhor não estava aqui, eu estava fazendo isso que o Senhor pediu, que era multiplicar esses talentos. Então, todos nós iremos estar perante Deus prestando conta sobre aquilo que fizemos na terra, assim como aquele servo. Então a gente não está aqui na terra de diversão, pra gente ficar aqui fazendo o que a gente quer, pra gente fazer as nossas vontades, pra gente se esquecer do Senhor ou ficar distraindo com as outras coisas. Não, a gente está aqui nessa terra com um propósito, que é multiplicar o talento que o Senhor nos deu para o reino dele. Multiplicar aquilo que o Senhor nos deu para a honra e para a glória dele, né? Esse que é o objetivo da gente estar aqui nessa terra. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês também, a prestação de contas. O outro ponto da nossa série é reconhecimento. A gente vai ver isso no versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bom, a gente vê aqui como que aquele Senhor, ele recompensou aquele servo. Né? Não foi à toa o trabalho daquele servo. E o nosso trabalho também não é à toa. O nosso trabalho é multiplicar para o reino do Senhor. E o Senhor vai recompensar o nosso trabalho. O Senhor daquele servo reconheceu o esforço dele e o elogiou pelo seu trabalho. Aquele servo, ele foi um servo que agiu bem. Ele foi um servo afortunado. Ele foi um servo que agiu como o Senhor esperava que ele agisse mesmo, né? Ele prosperou no serviço dele. Aquele servo, ele era digno de confiança. Aquele servo, ele era digno da confiança do Senhor dele. E nós também precisamos mostrar para o Senhor, no dia da volta dele, que nós multiplicamos, que nós somos fiel com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não podemos ser infiéis, indignos, nós não podemos ser descuidados com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Esse que é o objetivo dessa série, mostrar qual é a nossa responsabilidade como servos, como os filhos do Senhor na multiplicação desses talentos, como a gente deve ser cuidadoso com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque um dia o Senhor vai prestar conta conosco e nós teremos que ajustar contas com Ele, daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para nós, que nós realmente venhamos olhar e aprender qual é a nossa responsabilidade, o que foi aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para a gente fazer. Bom, é isso, que nós possamos meditar nessa mensagem. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que realmente nós possamos ansiar a volta do Senhor a cada dia. Maranata, meu Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Tchau!